Bom, vamos lá. No vídeo 6, eu falei para vocês que a gente levava a sério as causas que faziam com que as coisas acontecessem. Em 1885, no vídeo 6, eu mostrei a vocês que o Freud não conseguiu ser o professor palestrante da Universidade de Viena por razões antissemíticas. Bom, agora vamos ver coisas que foram acontecendo na vida do Freud e que foram fazendo Freud migrar do estudo da neurologia, da neuropatologia, para o estudo da psicologia, para o estudo dos fenômenos psíquicos mesmo. E aí, o que aconteceu, Freud ganhou da Universidade de Viena, mas enfim, de qualquer maneira, ali era Império Austro-Húngaro. Então, a Alemanha, a Áustria, um monte de países faziam parte do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha uma maneira de compreender o tratamento que se dava aos fenômenos, às coisas neurológicas e aos fenômenos que não estavam muito bem alinhados com a normalidade mental, etc. Eles tinham uma maneira de conceber mais fria, mais toda assim, daquele jeito deles, ao contrário do que era na França. Aí o Freud vai para consegue uma bolsa de estudos justamente nessa época que ele não conseguiu ser o palestrante da Universidade de Viena, e aí ele ganha com um dinheiro para se sustentar por 6 meses, pago por um colegiado aí colégio de professores da Faculdade de Medicina. Um dinheiro para ele poder se manter. E ele escolhe justamente ir para a França, para saber o que estava acontecendo lá, o que ele podia fazer. Mas ele vai com interesses neuropatológicos, ele quer ir para aprender neuropatologia. Então, ele faz um relatório, e este relatório é o que abre as obras completas do Freud. Primeiro volume. Ele não é o primeiro escrito do Freud, mas ele é o primeiro. Ele é a coisa mais importante, porque ele marca a mudança subjetiva. No segundo vídeo, eu falei para vocês que é o Freud Asclepíade. Como é que brota ele? Afinal, ele era um homem de laboratório, mostrei isso no vídeo 6. Como é que ele vai de um lugar para o outro? Ele vai por uma injunção de causas. Então, vamos começar. Ele vai fazer o relatório. Que acabou a bolsa, ele tem que fazer o relatório. Ele faz esse relatório muito rápido, ele faz em 10 dias, termina no dia 22 de abril, antes de terminar 30 anos. Ele diz assim: quando me candidatei, antes de concluir, de fazer 30 anos, ele vai fazer 30 anos dia 6 de maio, dia 22 de abril ele termina. Quando me candidatei ao prêmio da Bolsa de Estudos do Fundo do Jubileu Universitário, referente ao ano de 1885-86, expressei minha intenção de dirigir-me ao Hospice de la Salpêtrière, em Paris, e de ali continuar meus estudos de neuropatologia. Esse era o objetivo. Diversos fatores contribuíram para essa escolha. Olha as causas. Em primeiro lugar, havia a certeza de encontrar reunido na Salpêtrière um grande acervo material clínico, que em Viena só pode ser encontrado de forma dispersa pelos diferentes departamentos, não sendo, portanto, de fácil acesso. Então, já começava por aí, ele ia poder ter acesso a uma informação clínica muito mais acessível. Além disso, havia o grande renome de Jean-Martin Charcot, que há 17 anos vem trabalhando e lecionando em seu hospital. O detalhe é que há 17 anos significa desde 1869. Portanto,
desde o ano em que Freud fez o bar mitzvah dele, como um rapazinho judeu, que agora entra como um homenzinho judeu na comunidade. Por fim, fui levado a refletir que nada de essencialmente novo poderia esperar aprender numa universidade alemã, depois de haver usufruído do ensino direto e indireto em Viena dos professores Meinert e Nothnagel. Nothnagel é aquele que, junto com Krafft-Ebing, vai forçar a barra 12 anos depois para que o Freud finalmente consiga ser o palestrante, o professor palestrante da Universidade de Viena. Reparem que ele diz que não vai querer Berlim, porque é tudo Império Austro-Húngaro. Chega. Quer dizer, ele na verdade, está dando um tapa aí nesse relatório. Um tapa no Império Austro-Húngaro, que rejeitou a condição dele de judeu em 1885. A Escola Francesa de Neuropatologia, por outro lado, parecia me prometer algo diferente e característico por sua maneira de trabalhar, porque eles iam além das coisas de laboratório. Eles tinham uma coisa clínica, eles tinham experiências com fenômenos que estavam acontecendo. Ademais de haver ingressado em novas áreas da neuropatologia que não foram abordadas de forma parecida pelos cientistas na Alemanha e na Áustria. É o que a escola francesa tinha ido adiante. Em decorrência da escassez de qualquer contato pessoal estimulante entre médicos de língua francesa e alemã, havia uma separação, os austro-húngaros para cá, os franceses para lá. As descobertas da escola francesa, algumas sobre hipnotismo, deveras surpreendentes, e outras sobre histeria, de importância prática, foram recebidas em nossos países, nossos quais, do Império Austro-Húngaro, mais com dúvida do que com reconhecimento e crédito. E os pesquisadores franceses, sobretudo Charcot, viram-se submetidos à acusação de terem uma reduzida capacidade crítica, ou, pelo menos, de se inclinarem a estudar material raro e estranho e de dramatizarem o trabalho que realizaram com esse material. Quer dizer, havia um desprezo dos médicos, dos pesquisadores do Império Austro-Húngaro com relação às pesquisas feitas na França, sobretudo por Charcot. Por conseguinte, quando o emérito Colégio de Professores me distinguiu com o prêmio da Bolsa de Estudos no exterior, com alegria agarrei a oportunidade que assim se me oferecia de formar um julgamento referente a esses fatos, baseado na minha própria experiência. Lembra que eu falei que o Jacó liberou ele para poder rasgar aquele livro de ciência natural com 4 anos. Então, ele também pôde dar a volta por cima e falar: o Império Austro-Húngaro pensa assim, bom, mas então eu vou lá para a França ver como é que eles estão fazendo. Essa liberdade, por isso que eu digo, o Jacó foi fundamental. E senti-me feliz, ao mesmo tempo, por estar em situação de pôr em prática a sugestão que me dera meu querido mestre, professor von Brück. O von Brück, Ernst Wilhelm von Brück, era professor de Fisiologia e diretor do Instituto de Fisiologia em Viena, no qual Freud tinha trabalhado de 1876 a 1882. Antes eu falei no Meinert. Meinert era professor de psiquiatria em Viena e o Nothnagel era professor de medicina, tá? Bom, reparem que ele trabalhou no laboratório do Brück e o Brück falou para ele: olha, melhor você dar uma olhada nessas histéricas que estão acontecendo por aí, porque a sua situação aqui, né, o Freud convivia com o antissemitismo de fato. E o Freud estava numa idade, estava noivo, queria casar,
Ele ia fazer a vida dele. E ia ser muito difícil. Eu já mostrei para vocês no vídeo 6. Se ele fosse esperar. Então, ele tinha que viver a vida dele. E aí ele foi começar a aprender a ver as histéricas, etc. Só que dentro do Império Austro-Húngaro havia uma coisa congelada. Então, como é que ele ia avançar? Por isso que ele aproveitou. São as causas que eu falo para vocês que existem, que vão fazendo as coisas acontecerem. No período em que me encontrava em visita a Hamburgo, durante as férias, ele tinha tirado férias, 6 semanas de férias no outono de 1885, tal ano fatídico, que ele é eleito, mas não pode passar por causa do antissemitismo. Ele tirou férias em Wandsbek, que é uma localidade muito próxima de Hamburgo, onde residia a noiva dele, que era a Marta Bernardes. E aí ele fala, no período em que me encontrava em visita a Hamburgo, durante as férias, fui recebido com muita amabilidade pelo Dr. Einstein Lohr, renomado representante da neuropatologia naquela cidade. Esse senhor era diretor do Hospital Geral de Hamburgo. E o Freud menciona ele no livro que o Freud escreve em 1891, sobre afasia, como um dos mais destacados neurologistas alemães. Freud, nessa época, tem 35 anos, e em 1891, bom, já existe a noção de sinapse desde 1887, né? E Freud escreve isso. Bom, e aí, esse senhor, ele me possibilitou examinar um sem número de pacientes no Hospital Geral, que ele trabalhava de Hamburgo, e no Hospital Heine. O Hospital Heine, o Heine, não sei como é que pronuncia, porque é um hospital judaico. E também me concedeu acesso ao Hospital Psiquiátrico de Klein Friedrichsberg. Mas vejam bem, ele está assinalando, sou judeu, fui lá visitar minha noiva, encontrei um senhor que é diretor do Hospital Geral de Hamburgo, mas também que me levou para um hospital psiquiátrico judaico. Ele está passando um recibo aqui, tá? E aí ele diz, mas os estudos que me ocupam neste relatório começaram somente com a minha chegada a Paris na primeira quinzena de outubro, no início do ano acadêmico. Quer dizer, a introdução que ele faz é tipo assim, olha só, não queria saber nada com vocês e tem mais, sou judeu, hein? É isso mesmo, né? Na verdade, esse relatório, ele tem muita importância, tem as causas, algumas, vão ter muitas mais agora. Vai ser bonito esse relatório. Ele é pequenininho. Vocês vão ver como é que ele vai mudar. Mas as causas que fazem ele mudando, eu já falei no vídeo 6º, agora estou mostrando para vocês, tá? Então, nunca fala assim, mas isso aqui aconteceu. Não, isso aqui aconteceu e tem uma causa. E é como se o Freud tivesse dito para mim isso aqui. Você vai ensinar meu capítulo 7º, vai pegar o primeiro volume do capítulo 7º, mostrar no capítulo 1º que tem leitura científica, você vai ver que eu vou passar também pelas coisas das crenças, das outras interpretações de sonhos, mas eu preciso que você mostre quem sou eu, né? Quem fui eu há 10 anos atrás, 10 anos antes de começar a escrever a interpretação dos sonhos, o que me aconteceu para eu virar de um homem de laboratório, completamente voltado para a pesquisa científica de laboratório, e poder fazer um tipo de pesquisa científica onde eu trabalho com fenômenos psíquicos. Então é isso aí, minha gente. Esse é o vídeo 7º. A gente vai entrar no 8º já com ele, começando a fazer o relatório, que é pequeno, mas como tem coisas importantes, eu talvez tenha que cortar um pouco.
E a gente tem que conhecer um pouco do Freud, afinal, o homem que criou tudo isso aqui, tá bom? Beijo, até a próxima.